Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos. Você está no canal Estudo Perspicaz. O meu nome é Denis Silva. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Este vai ser o terceiro vídeo onde nós estamos dando uma resposta ao padre Paulo Ricardo. No primeiro vídeo analisamos se a igreja ela antecedeu as escrituras. No segundo vídeo também analisamos o que se de fato a Igreja Católica é una, no mais pleno sentido, ou se existem várias ramificações da Igreja Católica, em comparação também com outras comunidades cristãs. Neste vídeo, vamos analisar um pouco, então, se de fato, finalmente, dando uma resposta conclusiva, se foi a Igreja Católica Apostólica Romana, se de fato é a detentora do cânon bíblico, conhecido então como os 27 livros das escrituras gregas cristãs, ou conhecido como Novo Testamento. Se você não assistiu os outros dois vídeos, eu sugiro que você assista, para que você possa entender melhor e pegar o fio da meada aqui da nossa consideração, ok? Então, sem mais, vamos analisar comigo. Perfeito! Antes de iniciarmos aqui a nossa análise, se você não é inscrito, por favor, pense na possibilidade de se inscrever. Também dê o seu like aqui nessas informações para que este conteúdo atinja mais pessoas. E comente, quero saber a sua opinião sobre estes e outros assuntos. Conforme nós já trouxemos atenção, esse vai ser o terceiro vídeo. Vou pôr na íntegra aqui a fala do padre Paulo Ricardo. Lembramos que não temos nada contra a pessoa do padre, simplesmente estamos analisando o seu comentário, é simplesmente isso, tá certo? Então vamos rever o que o padre ele trouxe atenção. Quem veio antes? Veio a igreja ou veio a Bíblia? Há uma precedência da igreja, ou seja, antes da Bíblia existe a igreja. Nós só aceitamos a autoridade das Sagradas Escrituras exatamente porque é o que foi recebido pela tradição da igreja e pelo magistério. Vamos resumir a nossa conversa aqui. Esse livro foi escrito por autores sagrados, que nós costumamos chamar de agiógrafos. Pergunta: quem disse que esses 27 livros são os livros inspirados por Deus? Jesus não foi, porque não tinha nenhum escrito quando Jesus estava aqui nesse mundo. Nós temos o livro do Novo Testamento porque a tradição da igreja, ao longo dos séculos, foi, com a inspiração divina, fazendo a lista dos 27 livros. E a partir disto, quando esta tradição já estava solidificada e havia uma quase unanimidade por parte do orbe católico, então o magistério da igreja fez a lista. Todos os que se dizem cristãos, todos aceitam os 27 livros do Novo Testamento sem discordar. O problema dos protestantes, não é um problema nosso, é que Martinho Lutero, os primeiros protestantes, eles resolveram não crer na igreja. Ou seja, quem dá fundamento à Bíblia é a própria Bíblia. Não pode ser. É como querer que um homem fique de pé em cima dos próprios ombros dele. Então está aí a fala do padre Paulo Ricardo, relembrando que temos já 2 vídeos produzidos, onde em grande parte dos argumentos dele nós procuramos responder teologicamente e também historicamente, e hoje vamos estar respondendo a terceira questão: será que a Igreja Católica Apostólica Romana ela é a detentora do cânon? A resposta é não, porque historicamente a Igreja Católica Apostólica Romana, ela de fato surgiu no chamado Grande Cisma que houve com as igrejas do Oriente, conhecido então como as igrejas ortodoxas. Então as igrejas do Oriente se desvincularam das suas igrejas irmãs, das igrejas ocidentais, que se tornaria uma dessas igrejas, a Igreja Católica Apostólica Romana. E como vimos num gráfico que apresentei no segundo vídeo, existem diversas igrejas católicas com ritos e cristologias um tanto diferentes, por isso que houve essas diversos cismas durante a história do desenvolvimento do cristianismo. Então a Igreja Católica Apostólica Romana é só mais uma
igreja, dentre outras centenas de igrejas católicas ao redor do mundo. Algumas com comunhão, outras sem comunhão, mas não difere muito, ao meu ver, como acontece nas igrejas do protestantismo. Então isso é histórico, gente. Isso é a história que traz atenção para nós. Então, se a Igreja Católica surgiu, apostólica romana, no grande cisma que houve com as igrejas do Oriente, então, quem de fato preservou o cânon e escolheu os 27 livros? É o que vamos mostrar a partir de agora, então, com evidências. Bem, de fato, a Igreja Católica, ela produziu alguns textos padrões. Podemos citar aqui a Vulgata Latina, do IV século, que ela foi compilada a partir, então, da Tanar, que é os manuscritos do Velho Testamento, também a obra da Hexata, produzida por Orígenes no II século. Mas iremos apresentar aqui que existem milhares e milhares de manuscritos e fragmentos que nunca passaram pela mão da Igreja Católica Apostólica Romana. Iremos apresentar alguns deles agora. Então, podemos apresentar quais são estes manuscritos e fragmentos. Temos aqui textos coptas do Egito, preservado então pelas comunidades católicas daquela região, comunidades essas que já tinham se desvinculado de suas igrejas irmãs do Ocidente. Também temos os manuscritos siríacos, eslavos, góticos, etíopes, armênios, texto em aramaico do Novo Testamento e os manuscritos em hebraico e grego. Todos esses, por fim, eles são mais de 24 mil manuscritos espalhados ao redor do mundo e compilados e preservados por diversas comunidades cristãs diferentes e distintas. Em latim, por exemplo, temos 10 mil manuscritos do 2º ao 16º século, principalmente do Novo Testamento. Podemos também citar aqui o Códice de Alepo, que é um texto padrão baseado em cópias milenares feitas por judeus e não por cristãos. Todos estes manuscritos, totalizando então mais de 24 mil, eles não passaram e não foram preservados pela Igreja Católica Apostólica Romana, mas por diversos outros grupos também, ditos como cristãos e até mesmo por judeus. Agora que vimos que existem então milhares e milhares de manuscritos e fragmentos que não foram preservados pela Igreja Católica Apostólica Romana, qual destes as comunidades dos primeiros séculos do cristianismo consideravam canônicos? Para nos ajudar, eu apresentaria aqui uma linha do tempo para que vocês possam acompanhar. Então, conforme vocês estão vendo, nos primeiros séculos existiam várias obras que faziam uma competição, vamos dizer assim, com os escritos de discípulos e dos apóstolos de Jesus. Como, por exemplo, escritos de grupos agnósticos e assim por diante, e obras como o Pastor de Hermas, de Dá, que foram consideradas por um tempo até sendo inspiradas pelas comunidades cristãs. Com o tempo, esses manuscritos, essas obras foram sendo rejeitadas. Mas de que fato nos traz atenção a história que os livros que compõem os 27 livros das escrituras gregas cristãs, eles já foram catalogados como sendo inspirados desde o princípio. Para nos ajudar, temos até aqui a obra The International Stone Bible Encyclopedia, que ela traz a atenção o seguinte para nós, seguindo essa linha do tempo. A obra diz assim: Clemente, bispo de Roma, estava familiarizado com a carta de Paulo à igreja em Corinto. Depois dele, as cartas tanto de Inácio, bispo de Antioquia, como de Policarpo, bispo de Esmina, atestam a disseminação das cartas paulinas por volta do 2º século. Então temos aí que já na época de Policarpo, 18 dos livros das escrituras gregas cristãs já eram consideradas como inspiradas, assim como são, ou como eram, as escrituras hebraicas. Depois temos uma obra bastante interessante, conhecida também como
fragmento muratoriano. Traz atenção a respeito de uma lista antiga desse cânon, totalizando 23 livros. É interessante que, em parte, depois eu vou deixar no link da descrição o PDF dessa obra, mas, em parte, essa obra diz assim para nós, fazendo então uma tradução. O Novo Testamento é considerado como definitivamente composta dos 4 evangelhos dos Atos, das 3 epístolas de Paulo, do Apocalipse de João, provavelmente de 3 epístolas suas, de Judas e provavelmente de 1ª de Pedro, ao passo que a oposição a outros escritos de Pedro estava ainda silenciada. Então, segundo esse manuscrito, esse fragmento do Muratoriano, 23 dos 27 livros hoje aceitos já era considerado canônico, inspirado pelas comunidades cristãs da época. E depois, seguindo a linha do tempo, Irineu de Leão, discípulo de Policarpo, ele atesta esses 23 livros, comprovando que o fragmento muratoriano ele traz atenção para nós. Conforme vocês estão vendo então esse gráfico, podemos dizer que 85% do Novo Testamento que temos hoje já era visto como escritura sagrada pelas comunidades cristãs no segundo século, ou seja, 180 anos antes dos concílios começar a discutir a respeito do cânon bíblico. Logicamente que toda essa análise que estamos fazendo aqui é relacionada a somente os 27 livros. Nós estamos citando aqui as escrituras hebraicas, porque o padre trouxe atenção que a igreja já existia antes das escrituras. Ora, as escrituras hebraicas não são escrituras, não são a Bíblia. Na verdade, ela compõe 2/3 das escrituras que temos hoje e que elas foram preservadas e compiladas então por autoridades judaicas. E muitos livros que hoje a Igreja Católica ela preserva nas suas traduções foram livros então rejeitados pelo cânon judaico, pois são livros que se contradizem entre si, cheios de lenda e misticidade, de fato foram rejeitados. E esses livros, eles compõem então o cânon da Igreja Católica, inclusive que até muitas das crenças católicas se encontram nesses livros, que de fato tem até uma contribuição histórica, mas espiritualmente, de fato, ele não serve para nenhum cristão. Então, essa análise que fizemos aqui demonstra de maneira histórica, com base então em evidências, que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela não é a única comunidade católica, existe então divisão, e ela também não é a única que é a detentora ou que preservou as Escrituras e temos a Bíblia hoje graças a ela. Na verdade, por séculos, as Escrituras foram então veladas para os leigos, para o povo comum, mas graças a homens corajosos que a palavra de Deus hoje está na mão de qualquer pessoa com sede da verdade. Espero então que essa série de vídeos tenha sido de ajuda para vocês. Eu recebi bastante comentários a respeito dos assuntos que foi levantado nesses 3 vídeos. Quem sabe eu até faço um 4º vídeo, mas não assim fazendo essa sequência, mas para vermos o que foi levantado a respeito desse tema aqui, talvez seja bastante interessante. Então, mais uma vez, quero agradecer por vocês assistirem esse vídeo até o final. Se gostaram, por favor, dê o seu like, compartilhe essas informações. Até mais, fique com Deus e tchau.